Caros irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra uma das mais importantes solenidades do ano litúrgico, a Epifania, a manifestação do Senhor a todos os povos. Nesta solenidade da Epifania, nós celebramos a universalidade da salvação. Jesus é o único Salvador de todo homem. Os pagãos, representados pelos magos, contemplam o rosto de Deus no rosto de Jesus de Nazaré, recém-nascido no colo de Maria. A salvação é manifestada a todos os povos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que é uma antiga tradição que neste dia da Epifania se faça o anúncio da data da Páscoa, porque a Páscoa é uma festa móvel, cada ano cai num dia diferente. No passado as pessoas não tinham calendário e os estudiosos, as pessoas mais letradas, precisavam a cada ano então fazer o cálculo da data da Páscoa, conforme a lua, precisavam entender de astronomia e fazer cálculos complicados para descobrirem a festa da Páscoa. Então depois se anunciava ao povo no dia da Epifania, que é o dia do anúncio da salvação, da manifestação do Senhor aos povos, se anunciava então a data da Páscoa e das outras solenidades móveis, das outras festas móveis do ano que se inicia, como nós fizemos agora. Então, este ano celebraremos a Páscoa no dia 17 de abril e a Quaresma começará no dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Todos os anos nós lemos nesta solenidade esse relato de São Mateus, dos magos que viajam do Oriente até Belém, guiados por uma estrela, para adorarem o novo rei que nasceu. Todos os anos nós lemos este relato porque é o único. Lucas, Marcos e João não relataram a adoração dos magos. Apenas São Mateus. Por esse motivo, alguns historiadores até quiseram questionar a historicidade desse fato, se de fato aconteceu essa visita dos magos. Mas a igreja crê na historicidade dos evangelhos. Os fatos aqui narrados são verdadeiros. Os magos são venerados pela igreja como santos. Seus restos mortais, as suas relíquias, estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. Porém, é verdade que o Evangelho nos dá pouca informação. Se fosse São Lucas, nós teríamos provavelmente bem mais informações. São Lucas é mais detalhista, São Mateus é bem mais direto. Ele diz: Jesus nasceu em Belém no tempo do rei Herodes. Esse é o relato que São Mateus faz do nascimento de Jesus. Só diz que ele nasceu em Belém no tempo do rei Herodes. E alguns magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém.
Então, alguns detalhes importantes. Primeiro, o que significa magos? Magos é sinônimo de bruxos, feiticeiros. Eles eram, nós poderíamos dizer, astrólogos, homens que ficavam olhando o movimento dos astros, das estrelas. Eram pagãos, eles não pertenciam ao povo eleito, eles não adoravam o Deus verdadeiro, eles tinham falsos deuses, falsas religiões. E, no entanto, eles viram um sinal no céu. Deus colocou no céu um sinal que chamou a atenção desses homens e que os fez sair da sua terra para irem até Belém. Então, eram feiticeiros, eram astrólogos, eram pagãos, gente que não cria no Deus verdadeiro, pessoas que eram supersticiosas. No entanto, esses magos provavelmente são, Mateus só diz que eles vêm do Oriente. Que lugar do Oriente ele não diz. Provavelmente nós acreditamos que seja da Pérsia. Os magos ou sábios persas eram muito conhecidos. Na época não havia a ciência como nós a conhecemos hoje, então eles eram um pouco cientistas, um pouco filósofos e um pouco, como eu disse, feiticeiros. Um pouco de cada coisa. Eles cultivavam um tipo de sabedoria meio mística, e eles eram conselheiros de muitos reis. Esses magos costumavam ser conselheiros dos reis, tomavam decisões importantes, mas não eram reis, né? A tradição acabou chamando-os de os 3 reis magos. São Mateus também não diz que são 3, mas isso foi deduzido porque eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Como nós sabemos, o ouro, porque Jesus é rei, o incenso, porque ele é Deus, e a mirra, que era usada para embalsamar os corpos, prepará-los para a sepultura, porque Jesus é homem, assumiu a nossa condição mortal para nos libertar da morte e do pecado. Os padres da igreja também foram dando outros significados para esses presentes. Por exemplo, ouro, incenso e mirra são elementos da natureza, são elementos da criação. Então, eles estão devolvendo a Deus aquilo que Deus nos deu. São elementos usados no templo de Jerusalém. As vasilhas, os vasos usados nos sacrifícios eram feitos de ouro, e eles usavam incenso e mirra. Então representam também que Jesus é sacerdote. Outro significado é que os pagãos costumavam fazer imagens de ouro para representarem os seus ídolos, e ofereciam incenso e mirra a esses falsos deuses que eles adoravam. Então, levando a Jesus ouro, incenso e mirra, os magos estão como que purificando esses elementos que na sua terra natal eram usados para idolatria, e reparando o pecado cometido por eles mesmos e pelo seu povo de adorar o ouro, de adorar a prata, de adorar
madeira, metais, de adorarem falsos deuses. Então todos esses significados foram dados pelos padres da igreja e também outros significados simbólicos, mas porque são 3 presentes, então se considerou que são 3 os magos, embora São Mateus não precise o número deles. E a tradição lhes atribuiu também nomes: Gaspar, Melquior e Baltazar. São santos, venerados pela igreja, mas são santos porque quando entraram na casa e viram o menino Jesus com Maria, se ajoelharam e o adoraram, abriram os seus tesouros, os seus cofres, e ofereceram-lhe presentes e deram a ele o seu coração, abandonando a idolatria, abandonando os falsos deuses, abandonando aquelas falsas doutrinas, aquelas falsas religiões, as práticas supersticiosas que eram características da sua religião, para aderirem ao verdadeiro Deus, à verdadeira religião. Então, por isso a Epifania celebra a universalidade da salvação. Deus quer congregar todos os seus filhos dispersos pelo pecado na unidade da igreja. Que todos os homens reconheçam que Jesus é Deus encarnado e o adorem. Esses homens veem um sinal no céu, uma estrela. Muitos padres da igreja eram da opinião que essa estrela, na verdade, era um anjo. Assim como os anjos anunciaram aos pastores, na noite do Natal, o nascimento de Jesus, também um anjo em forma de estrela, porque vejam, os anjos não têm corpo, né? Então, os anjos são, pela sua própria natureza, invisíveis. E Deus pode permitir que eles assumam qualquer forma visível. Então, quando os anjos apareceram aos pastores, provavelmente apareceram com forma humana. Mas os anjos não têm forma humana, eles são espíritos, espíritos puros, invisíveis, incorpóreos. Então, podem também assumir a forma de uma estrela. E por que os padres da igreja pensavam assim? Bom, com os pastores, os anjos falaram, porque os pastores, ainda que fossem homens pobres, simples, eram judeus, pertenciam ao povo eleito, conheciam o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas. Esses magos, não, eles eram pagãos. Então Deus quis servir-se de um sinal que chamasse a sua atenção. Eles viviam olhando para o céu, estudando os astros. Eles acreditavam que os astros eram divindades, que os astros, que os planetas, as estrelas eram deuses. E eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Então Deus se usou desse sinal. São João Crisóstomo dizia, olha, essa estrela não era uma estrela, porque ela se comporta de um modo diferente. Primeiro que as estrelas costumam se mover no céu de leste para oeste, assim como o sol. E essa estrela se moveu de norte a sul, da Pérsia ou da Babilônia até Jerusalém e depois Belém. Depois que essa estrela brilha também durante o dia, e não só de noite. Depois que a estrela fica brincando de esconde-esconde com os magos, ela some, depois ela aparece, depois ela some de novo. E por fim, ela pousa sobre o lugar onde está o menino Jesus. Então, a opinião de alguns padres da igreja é que se tratasse de um anjo. Vários cientistas na atualidade tentaram identificar essa estrela com algum fenômeno
meteorológico, ou algum cometa, o cometa Halley, por exemplo, ou algum alinhamento de planetas que tenha acontecido ali na época. Há várias hipóteses, teorias, mas o fato é que Deus pôs no céu um sinal. E esses homens fizeram uma longa viagem para adorar o rei dos judeus que nasceu. Os judeus tinham se espalhado depois do exílio da Babilônia por todo o mundo. Então, o mundo todo conhecia as profecias, segundo as quais os judeus aguardavam um rei que governaria todos os povos e seria o salvador da humanidade inteira. Então, na verdade, essas profecias bíblicas eram conhecidas pelos romanos, pelos gregos, pelos persas. No mundo inteiro, essas profecias eram conhecidas. E esses magos acharam, então, que esse astro que apareceu no céu, essa estrela, dizia respeito a esse rei dos judeus. E eles vão. E num certo momento a estrela desaparece. Quando eles se aproximam de Jerusalém, a estrela desaparece, eles precisam pedir informação. Igual quando a gente se perde, hoje em dia nem precisa mais, tem GPS, mas antigamente quando a gente se perdia, precisava parar o carro, baixar o vidro e pedir informação para as pessoas. Então os magos em Jerusalém começam a perguntar: onde nasceu o rei dos judeus? E Herodes fica sabendo disso. Herodes era o rei dos judeus, mas era um rei ilegítimo. Ele tinha usurpado o trono, porque ele tinha feito uma aliança com os romanos. Então ele reinava sobre os judeus, mas ele nem era judeu. E ele morria de medo que alguém lhe roubasse o trono, porque ele sabia que ele era um rei ilegítimo, que os judeus não o reconheciam como rei, e ele conhecia as profecias. E no tempo de Jesus havia uma efervescência, todo mundo sentia no ar que o Messias estava chegando. Então o rei Herodes era extremamente paranoico e via conspirações por todo lado. Era um rei extremamente cruel, inseguro e por isso mesmo autoritário. Só para terem uma ideia, ele teve cerca de 10 esposas. Quase todas elas foram assassinadas por ele. E ele matou vários dos seus próprios filhos, porque ele começava a achar que estavam tramando contra ele para tirar o poder dele, para tirar o trono dele. Então, imaginem esse homem paranoico, extremamente cruel, apegado ao poder, que tinha matado seus próprios filhos, com medo de perder o trono. Chegam uns homens misteriosos, estrangeiros, dizendo que viram uma estrela e que vieram adorar o rei dos judeus que nasceu. São Mateus diz que Herodes fica perturbado, e toda a cidade de Jerusalém também, porque eles sabem do que Herodes é capaz. Herodes se entristece, fica angustiado, manda chamar o Sinédrio, que era o conselho dos chefes dos judeus, dos anciãos, para consultá-los a respeito das Escrituras. Onde deve nascer o Messias? Em Belém, conforme disse o profeta Miqueias. Então, os magos vão a Belém. E Herodes diz para eles: olha, quando vocês encontrarem o menino, voltem para me avisar, porque eu quero ir lá adorá-lo também. Nós sabemos que a intenção de Herodes era matar o menino, porque de repente aquele menino que nasceu é para Herodes uma ameaça, um adversário, um inimigo que precisa ser exterminado.
os magos reencontram a estrela a caminho de Belém e o coração deles se enche de alegria. Uma grande alegria tomou conta dos magos quando eles viram novamente a estrela. Oferecendo ouro, incenso e mirra, eles ofereceram a si mesmos, o seu coração. Também outro significado interessante que é dado, um significado místico, o ouro do amor que nós devemos oferecer a Deus, o incenso da oração e a mirra da mortificação. Também esse é o significado místico que os padres da igreja dão a esses presentes. Então vejamos a diferença da atitude de Herodes e dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, de Jerusalém. A cidade santa fica perturbada durante séculos, mais de 1000 anos, 2000 anos desde Abraão, a vinda do Messias foi aguardada. Quando alguém aparece dizendo que nasceu o rei dos judeus, aguardado, esperado, em vez de ficarem alegres, eles ficam perturbados. Herodes fica perturbado e vê Jesus como uma ameaça. Aquilo que devia ser uma boa notícia, os anjos disseram: eu vos anuncio uma grande alegria. Mas para Herodes foi uma grande tristeza. Ele vê Jesus como uma ameaça, porque ele pensa: Jesus vai me roubar o trono. Os magos, ao contrário, que se dispuseram a deixar a sua terra, se dispuseram a fazer aquela longa viagem, uma viagem cansativa, através do deserto, guiados por uma estrela, que num certo momento desapareceu. Eles vêm trazendo os seus tesouros, aquilo que eles têm de mais precioso, para dar ao novo rei que nasceu, a Jesus. É por isso que Herodes se entristece e os magos se alegram. Herodes tem medo que Jesus vai tirar dele aquilo que ele ama, aquilo a que ele está apegado. Já os magos se dispõem a dar tudo o que tem a Jesus. Então, o Natal é uma boa notícia. A vinda de Deus a este mundo, feito homem para nos salvar, é uma boa notícia se nós estamos dispostos a fazer as renúncias que Jesus exige de nós, para nós alcançarmos o reino dos céus, para nós obtermos a salvação. Mas se eu fico apegado a não, mas Jesus vai me pedir isto ou aquilo, eu terei que abrir mão dessa coisa que eu gosto, desses meus pecados de estimação, eu vou ter que abrir mão desse meu prazer ilícito, eu vou ter que abrir mão desse meu consumismo ou desse meu materialismo, eu vou ter que suportar algumas adversidades por amor a Deus. Quem fica apegado, quem não se dispõe a abrir o coração e entregar tudo a Jesus, acaba recebendo a notícia do nascimento de Jesus como uma má notícia. O início do Evangelho de São João diz: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas a rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Como os magos, nós devemos abrir o coração a Deus e aceitar aquilo que Ele nos pede. Nós vamos descobrir que Deus não tira de nós, Jesus não tira de nós
Nada daquilo que torna a vida mais bonita, nada daquilo que torna a vida mais bela, mais livre, mais feliz. Ao contrário, Ele vem para nos libertar. Ele vem para nos tornar verdadeiramente livres, para nos dar a verdadeira alegria. Mas às vezes nós ficamos com medo, achando que Jesus vem para tirar a nossa liberdade, para roubar de mim as coisas que eu amo, como se Deus fosse meu adversário. É o que o diabo pôs na cabeça de Adão e Eva lá no paraíso, que Deus era um adversário, que Deus era um inimigo, que Deus estava tirando a liberdade deles. E é justamente o contrário. Herodes ficou perturbado, triste, angustiado, porque viu que Jesus era uma ameaça para ele. Podia ter feito diferente. Podia ter dito: bom, eu sei que eu sou um rei ilegítimo. Se nasceu o verdadeiro rei dos judeus, então eu entrego o trono para ele, para que ele reine no meu lugar. Mas não. E já os magos tiveram a atitude contrária. Então, por intercessão dos santos reis, dos santos magos, Gaspar, Melquior, Baltazar, que nós também abramos os nossos corações e ofereçamos a Jesus a nossa vida, ofereçamos o nosso próprio coração a Ele, adoremos o nosso Deus que se fez homem, que é nosso Salvador, e Ele tire do nosso coração o medo de nos entregarmos a Ele, de rompermos com o pecado, de arrancarmos da nossa vida tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, porque Ele quer nos dar a verdadeira alegria. Amém.